Há uma epidemia de doença mental entre os adolescentes. A afirmação e o alerta é feito pelo presidente da Sociedade Europeia de Pedopsiquiatria e é, assim, uma frase muito assustadora. Olá, boa tarde, Eduardo Sá. Olá, Judite. Fala este especialista em problemas de comportamento, perturbações de ansiedade, depressão. Eu não vou repetir o nome do presidente porque complicado, é grego e tem muitas sílabas, mas esta afirmação é uma afirmação muito direta, mas também muito difícil de absorvermos, não é? Uma epidemia de doença mental é algo muito grave. Judite, eu acho que a intenção é ser tão chocante quanto consegue. Porque eu tenho a ideia que quanto mais chocante, mais as pessoas vão estar atentas em relação a um conjunto de problemas diante dos quais muitas vezes andam distraídas. A verdade é que os nossos filhos são muito protegidos. E o facto de serem muito protegidos não os estraga, mas às vezes fragiliza-os. Porque, por exemplo, quando têm um primeiro episódio de ansiedade, eles estão tão habituados a controlar o erro e estão tão habituados a terem-nos, a protegê-los de todos os efeitos secundários dos acontecimentos que fazem parte da própria vida, que às vezes um episódio de ansiedade é vivido por eles como se fosse um episódio de pânico. Ou seja, se eu fosse alguém capaz, nunca passaria por aqui. Agora, nós protegemos-los demais, por um lado, e por outro nós esticamos-los demais. Nós esticamos-los demais com as exigências que colocamos sobre eles, em relação a tudo e a mais alguma coisa, desde a escola ao resto da vida deles. E depois, como se não chegasse, deixamos-los muitas vezes entregues, na gestão, como outro dia estávamos a referir, da sua relação com as redes sociais. E, para mais, definimos um conjunto de metas, como se, afinal de contas, eles, para serem uns filhos como deve ser, uns bons filhos, tivessem que concretizar não só os sonhos deles, mas também em parte os nossos. Ou seja, é um pacote tão grande, tão exorbitante, e onde muitas vezes nós não lhes damos espaço para serem só miúdos que se assustam, que têm medo, que fazem lamúrias, que fazem birras, ou que às vezes ficam tristes e à beira de um ataque de nervos, que aquilo que muitas vezes acontece é que a nossa reação, quando eles reagem assim, com algumas dorzinhas, é uma reação muito alarmada, quase como se disséssemos: por favor, não reajas dessa forma, porque eu já não sei o que é de fazer. Se em cima disto nós pusermos a maneira, às vezes um bocadinho irresponsável, como nós medicamos tudo e mais alguma coisa, de uma forma às vezes muito precipitada, e sem lhes darmos tempo a metabolizarem as suas dores, evidentemente que à medida que eles crescem, e meu Deus, imaginá-los com 16 ou 17 não é imaginá-los crescidos, mas aí eles têm a noção de que têm tantos desafios em mãos e têm às vezes tão poucas competências para isso, que de repente eles ficam numa espécie de relação de pânico, não é com a ansiedade, é com a vida. Com a vida e com a sensação de um futuro tão incerto. Obscuro às vezes, porque nós passamos a vida a dizer que eles têm que acreditar no que são capazes e nas entrelinhas estamos sempre a dizer que seja o ambiente, seja a economia, seja a segurança social, seja lá o que for, seja a habitação, o futuro é uma porcaria. Portanto, sim, tenham fé no futuro, mas atenção, ele é uma porcaria. E portanto, nós às vezes não nos damos conta, que essa é que me parece que tem que ser a passo forte. Nós não nos damos conta como contribuímos para esta epidemia de doença mental nos adolescentes. Nós fazemos-lo movidos pelas melhores intenções do mundo, mas que contribuímos para ela, contribuímos, sim senhor.
Isto foi uma entrevista ao Expresso, este presidente da Sociedade Europeia de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. É uma longa entrevista que vale a pena ler e fala no facto dos adolescentes viverem hoje de uma forma muito diferente do das gerações anteriores. E diz mesmo que a vida mudou radicalmente desde o final dos anos 80. Dito, mudou para muito melhor. É bom que tenhamos noção disso, ou seja, tomando em consideração os diversos estratos socioeconómicos, nós temos que assumir que em 40 anos a vida dos adolescentes, portanto das crianças e dos adolescentes, mudou significativamente. Nos últimos 40 anos produziram-se os melhores pais que a humanidade já produziu. Nos últimos 40 anos produziram-se pais que entendem que a escola não tem que ser uma obrigação do Estado, é uma convicção de cada mãe e de cada pai. Nos últimos 40 anos, nós até planeamos as gravidezes e preocupamos-nos a ler histórias, para eles adormecerem, coisa que não acontecia. Nós vamos com eles ao pediatra, e quando eu digo nós, estou a dizer a mãe e o pai, que era uma coisa que nunca acontecia. E, portanto, nós temos menos filhos, temos mais recursos, apesar de tudo, somos melhores pais. Mas, todavia, temos poucos filhos, Dito. E às vezes termos poucos filhos e sermos pais mais tarde não significa por inerência sermos melhores pais. E esta geração também nasceu com as redes sociais já. Dito, que privilégio por outro lado, mas a revolução digital é demasiado estruturante, talvez, não é? Mas eles continuam a precisar de ter pais mesmo em relação às redes sociais. E, portanto, é este cocktail todo que é importante que nós não percamos de vista. Não significa que, de repente, nós fiquemos de mãos na cabeça, oh, meu Deus, o que é que vai acontecer ao meu filho adolescente, não tarda nada. Não é isso. É nós termos a noção de que eles precisam de ter tempo para ser adolescentes, precisam de ter tempo para aprender a conhecer-se e obviamente, para aprenderem a errar e a viver tudo aquilo que faz parte da vida. E se eles muitas vezes parecem doentes muito depressa, é porque nós queremos tanto que eles cresçam a uma velocidade estonteante e cresçam com sucesso em tudo, que às vezes não lhes damos tempo para serem crianças, para serem adolescentes, para viver. E às vezes, na ânsia de sermos os melhores pais do mundo, estamos ali a dar empurrõezinhos em suaves prestações para que eles fiquem primeiro adoentados e depois, claro, doentes. Eduardo, é um tema muito complexo. Talvez haja a oportunidade de voltarmos a falar dele noutro programa. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Outro para si, Judite, e até amanhã.